quero falar para vocês hoje de endometriose. Na verdade, eu vou falar sobre uma sequência de vídeos, de gravações sobre endometriose, porque é uma doença importante, complexa e que vale a pena a gente entrar em alguns detalhes. Detalhes anatômicos, detalhes da parte emocional, detalhes fisiológicos e as questões sistêmicas que envolve toda a existência da doença. Então, eu vou estar começando a falar hoje para vocês. Muito bem. Endometriose é o que a gente chama de a implantação do endométrio, que é o tecido que recobre o útero por dentro, em órgãos e longe do útero. Existe uma teoria da menstruação retrógrada, que a menstruação, em vez de sair pelo orifício do útero, vagina e para fora, que ela voltaria pela trompa e assim cairia dentro da cavidade abdominal e se implantaria em cima do ovário, do intestino e outros órgãos, intestino grosso, intestino delgado, fígado, diafragma. E existe uma outra teoria, que é a teoria hematogênica, onde essas células seriam levadas pelo sangue, pela corrente sanguínea, em outros órgãos, à distância. E existe realmente endometriose em vários tecidos, até mesmo em todo o corpo. E existe a endometriose dentro dos ovários, tá certo? Existe endometriose dentro do músculo uterino, que é chamada adenomiose, que causa uma cólica, uma dor muito grande. Muito bem, qual é a clínica da endometriose? A endometriose significa que esse tecido endometrial, ele sofre influência do estrógeno e da progesterona. Então, na primeira fase do ciclo, que é a fase estrogênica, ele começa a se nutrir, ele vai aumentando, ele recebe influência desse hormônio, as células vão se proliferando e a fase depois da progesterona, há uma maturação dessas células e na época da menstruação elas eliminam o sangue. Então, está em cima do ovário. Então, fica um tecido com sangue. Dentro do ovário, começa a se formar cistos com sangue no intestino, em todas as partes. E aí você começa a ter o depósito de sangue naqueles lugares onde os tecidos foram implantados e começam a ter uma vida. Isso causa muita dor principalmente no pré-menstrual e durante a menstruação. Então, a mulher que tem cólicas desde o início da sua vida menstrual, tem mulheres que têm desde o começo, desde a primeira menstruação, segue tendo muita cólica e um dia, anos depois, às vezes 5, 10 anos depois, aparece a endometriose. Então, a endometriose ela existe como doença muito antes de aparecer como lesão tecidual. E é uma síndrome, é um conjunto de sintomas, principalmente precedidos pela cólica, pela dor intensa, podendo levar a mulher a desmaiar, vômitos, a dor incapacitante, ela não consegue andar, ela precisa ficar deitada, tomar analgésicos fortes, muitas mulheres, e pelo fato também de ser uma doença crônica, é uma doença que não é autolimitada, ela só tende a piorar e melhora um pouco com algumas formas de tratamento. Nós não vamos falar de tratamento hoje, nós estamos falando de sintomas da doença, e a ocorrência dessa doença, como que isso influencia a vida de milhões de mulheres. Estima-se hoje em dia que cerca de 1 em cada 10 mulheres no Brasil já tem a endometriose. Então, há uma epidemia, é uma doença muito comum e que leva também, um dos sintomas decorrentes da endometriose é a infertilidade, a incapacidade da mulher de engravidar ou, se engravida, de manter essa gravidez. Ela leva a lesões da trompa, às vezes obstrução da trompa, tira a mobilidade da trompa, muda todo o funcionamento do genital
feminino. Então, é uma doença séria, uma doença grave, uma doença crônica e de muito difícil tratamento. Então, essa é a primeira parte. Depois eu volto para vocês com mais detalhes dessa doença e como lidar com isso.